Olá e bem-vindos a mais uma análise aqui com a gente. E olha, o material de hoje é muito intenso. A gente está falando de uma história de fantasia paranormal com, assim, todos os elementos: guerreiros, bruxas, vampiros. E uma teia de intrigas que, olha, é de cair o queixo. Exato. Nossa missão aqui é desvendar os principais conflitos, os segredos dos personagens e as regras mágicas desse universo, com base nos documentos que a gente recebeu. É uma história sobre lealdade, sacrifício e muitos, muitos segredos. E eu acho que a melhor forma de fazer isso é seguir o fio da meada, sabe? Começar pelo mistério principal, o que dá o pontapé inicial em tudo. O coma mágico. Exatamente. A partir daí, a gente apresenta os personagens, as ameaças que eles enfrentam e, no final, conecta tudo nas grandes revelações que mudam o jogo. Perfeito. Então vamos lá. O estopim de tudo é um personagem, Kendrick Ashwood. Os documentos descrevem ele como uma bruxa secular, ou seja, um cara muito antigo, muito poderoso, e ele sente que a magia do irmão mais novo, Kaylan, simplesmente explode e depois some. Ele corre para uma cidade chamada Lycaonia e encontra o irmão em coma. E já de cara fica claro que não é um coma qualquer, né? A primeira avaliação que o Kendrick faz é assustadora. É mesmo? Ele descreve o corpo do irmão como uma concha vazia. Nossa. Como se a alma, a essência dele tivesse sido arrancada. Isso já muda tudo. Não é um problema médico, é algo muito mais profundo. E a chegada dele, desse estranho superpoderoso, causa um belo transtorno, né? Total. Especialmente para a unidade alfa. Que não são só soldados, né? Pelo que eu entendi, eles são a elite de Lycaonia, os protetores da cidade. E o Kaylan era um deles. Exatamente. Então a desconfiança deles com o Kendrick é imediata. A unidade tem figuras bem marcantes, né? O Aiden, que é o comandante, o Colton, que é um shifter lobo, o Gavriel, um vampiro. E o Darion, o guerreiro Fai. Isso. Eles são uma família. E de repente chega esse cara, o Kendrick, com uma atitude assim de superioridade, julgando todo mundo. A primeira interação dele com a médica, a Reia, é péssima. Péssima. Ele basicamente despreza ela por não ter magia de cura. Mas isso não parece um pouco imprudente da parte dele? Ele precisa de ajuda para salvar o irmão e a primeira coisa que ele faz é hostilizar a equipe médica. O que isso diz sobre ele? Olha, eu acho que diz duas coisas. Primeiro, que ele tem um padrão de poder e excelência muito, muito alto. E segundo, que o desespero deixa ele... Cego. Exato, imprudente. Ele tá apavorado com o que aconteceu com Kaylan e a arrogância é a armadura dele. Mas essa armadura racha bem rápido, né? Sim. Ele percebe que precisa deles. Pois é. E no meio desse caos todo, uma nova personagem entra na história. Anne Bennett, uma enfermeira humana. Que é convocada à força para Lycaonia. E o motivo é que o Kaylan, antes do coma, declarou ela como companheira destinada dele. Ok, vamos parar aqui. Companheira destinada. Sim. O que é isso exatamente nesse universo? É tipo alma gêmea, com selo mágico. É quase isso. É mais pro lado biológico instintivo. Uma força da natureza que une duas pessoas no mundo paranormal. Uma conexão quase gravitacional. Entendi. O que torna a situação da Anne bem mais complicada. Absurda. A pressão em cima dela é enorme. E para piorar tudo... Ela tem um segredo. Um grande segredo. Ela vinha sonhando com um homem misterioso, ruivo, que ela achava que era o Kellan. Só que não era. Não era. Ao chegar lá, ela dá de cara com o Kendrick, o irmão. E o homem dos sonhos dela é ele. E o que ela faz? Ela entra em pânico. E mente. Olha na cara dele e diz que nunca ouviu antes. Uau! A tensão deve ter ficado... Palpável. Ela tá negando uma verdade fundamental daquele mundo por lealdade a um homem que ela nem conhece direito. É uma situação impossível. E a resolução disso vem de uma forma bem inesperada, né? Não vem dela, nem do Kendrick. Vem do Darian, o Fei. Ele revela uma mensagem que o Kellan deixou. Algo como: diga ao meu irmão que ele estava certo, mas essa era a única maneira que eu via onde todos viviam. Que enigmático. E aí o Darian explica. Os sonhos do Kellan com a Nene não eram de acasalamento.
Eram premonições. Premonições. Sim, ele via que ela corria perigo. Ele a declarou companheira só como um pretexto para trazê-la para a segurança de Lycaonia. Então, ele não a queria para si. Ele estava protegendo a verdadeira companheira do irmão dele. Exatamente. Essa ideia de proteção é o fio que conecta tudo, né? Porque enquanto isso acontece, Lycaonia está sob ataque. Em duas frentes. Uma é mágica e, assim, absolutamente sinistra. A das bruxas sequestradas. Isso. Um inimigo desconhecido tá roubando a magia delas para criar uns colares que dão habilidades de shifter. O Kendrick analisa um desses colares e o que ele descobre é... Perturbador é pouco. Eu tive que ler essa parte 2 vezes. É horrível. Os colares não são feitos só de magia. Eles são alimentados por almas. E não quaisquer almas. Almas de bebês, recém-nascidos, usadas como recipientes. Mal consegue processar, né? Isso muda o tom da história. Não é mais uma guerra por poder. É uma batalha contra uma depravação total. E ao mesmo tempo em que eles descobrem esse horror, tem um ataque político acontecendo por dentro. Sim, o comandante Aiden é convocado para uma audiência com tal de comitê. Que o acusam de incompetência, má gestão. Basicamente querem tirar ele do poder. Um ataque político, claro. Mas eles não contavam com o Kendrick. Ele vai na reunião como conselheiro do Aiden e, usando a memória fotográfica dele, o conhecimento de leis, táticas, ele destrói cada acusação. Uma por uma. Uma por uma. Ele não só defende o Aiden, ele humilha o comitê na frente de todo mundo. O que mostra que o poder dele não é só mágico. Ele é um estrategista. E fica a suspeita, né? Um ataque mágico de fora e um político de dentro. Não pode ser coincidência. Alguém está tentando desestabilizar Lycaonia por todos os lados. Deixar a cidade vulnerável. E é no meio dessa investigação que as duas maiores revelações da história surgem. Uma atrás da outra. A primeira é quase casual. Numa conversa do Kendrick com os pais da afilhada dele, Amelia, eles revelam que a família deles tem uma missão secreta há séculos. Encontrar a realeza perdida de uma cidade antiga chamada Stormkeep. E no meio da conversa, eles soltam a bomba. A bomba! O nome dele não é Kendrick Ashwood, é Julian Stormheart. O príncipe herdeiro de Stormkeep. Exatamente. O que todo mundo achava que estava morto há milênios. Os pais dele, o rei e a rainha, foram traídos e assassinados num golpe. Uau. Então, o forasteiro arrogante é, na verdade, a realeza que todos achavam que estava extinta. Isso vira o jogo completamente. E o transforma no alvo número 1 do inimigo. A guerra, de repente, se torna pessoal. E antes que eles possam digerir isso, vem a segunda revelação. O coma do Kellen. O mistério que começou tudo. Kendrick descobre que o perímetro mágico que protege Lycaonia foi criado recentemente, e um feitiço desse tamanho exige um sacrifício de poder equivalente. Um sacrifício humano? Geralmente, sim. E aí ele entende. O Killan, sabendo que ia morrer por causa de uma maldição, usou a própria morte como o sacrifício pro feitiço. Espera. Ele? Ele teceu a própria alma na magia. Ele se transformou na inteligência consciente que guarda a cidade. Então, a alma dele é a barreira de proteção. Por isso o corpo está em coma. Porque a alma dele está em serviço. Um ato de heroísmo supremo. Resolve um mistério, mas cria um dilema gigantesco. É possível trazê-lo de volta. E se fizerem isso, a cidade fica indefesa. Meu Deus. E aí que vem a conexão mais sombria de todas. Kendrick descobre como essa magia profana dos colares foi aperfeiçoada. As primeiras almas usadas Não. foram as dos pais dele, o rei e a rainha, e do irmão mais novo dele, que era um bebê. Então, a arma do inimigo foi criada com a família dele. A luta que já era sobre justiça, agora é sobre vingança. Uma vingança de milênios. Exatamente. A investigação de um coma vira uma conspiração de séculos, a redescoberta de um príncipe e um sacrifício heróico. Mas, apesar de toda essa escuridão, uma coisa fica clara. A formação de uma família ali no meio, né? Uma família bem improvável. Muito. Eles se unem na diversidade. E tem momentos de humor, especialmente com a Marion, a companheira do Aiden. Sim. Eles se tornam essa família disfuncional, mas ferozmente leal. E essa lealdade vai ser testada, porque os documentos terminam com um gancho.
uma chamada misteriosa de Noctem Falls, a cidade dos vampiros. O que sugere que a conspiração é muito, muito maior. O que nos leva à nossa reflexão final. Manda. Agora que o príncipe perdido retornou e o inimigo começou a mostrar a cara, eles estão mais perto da vitória ou a revelação desse segredo só pintou um alvo gigante nas costas deles? E a questão que fica é: o que acontece quando se descobre que as fundações do seu mundo foram construídas sobre uma traição tão antiga e tão profunda? A verdade liberta? Ou só mostra o tamanho da escuridão?